Agora, um colega me fez uma pergunta um dia. Ele falou, você acha que algum dia... Porque chegou uma hora em que a imprensa começou a discutir lá se já dava para chamar o Hugo Chávez de ditador. Ele já é um ditador? Já dá pra gente usar o termo ditador? Ou ele ainda é um autocrata, né? Um autoritário? É ditador? A gente deve começar a usar esse termo? Pro Trump? Pro Hugo Chávez. Ah, pro Hugo Chávez, tá. Essa era a discussão. Essa era a discussão. Tá. Né? Alguns órgãos de imprensa adotaram o ditador, outros nunca chamaram ele assim, mas foi uma discussão na época. Ele falou, você acha que algum dia a gente vai ter essa discussão em relação ao Trump? E, de fato, isso foi na campanha. Né? De fato, quando você viu os discursos dele, ele dizendo votem porque vocês nunca mais vão precisar votar, né? Era um discurso antidemocrático. Então eu acho que nos devaneios dele, ele gostaria que algo assim acontecesse. Né? Mas com 3 meses de governo, já me parece que dá pra gente dizer que não vai acontecer nada parecido com isso. Não porque Donald Trump se moldou ao sistema, mas porque o sistema de freios e contrapesos está funcionando. Ele tem tido derrotas em tribunais judiciários por todo o país. Ele está vendo a popularidade dele cair. Ele está sentindo uma reação forte, né, em todo mundo depois do tarifaço. Então, eu confesso que nesse ponto eu estou relativamente otimista. Né? Pelo menos o pior não vai acontecer, não sei se vocês concordam. Eu penso que o Donald Trump também viu que a economia americana, que durante muito tempo, e continua sendo ainda a economia mais forte do planeta, mas ela não é a mais forte de maneira tão destacada como foi ao longo da história. A economia da China, ela foi ganhando um protagonismo e ela começou a fazer negócios numa intensidade e num volume, principalmente no que diz aspecto à produção, então quantidade e volume muito grande, que hoje você tem um corpo, se não do tamanho dos Estados Unidos, mas também muito grande para brigar de igual para igual. E se a gente estivesse na década de 80 e o Trump falasse, se o presidente de qualquer país, se o presidente da China não me ligar até 1h da tarde, como ele fez recentemente, vou colocar X% de tarifa. O Xi Jinping não ligou. Ele implementou as tarifas. O Xi Jinping respondeu colocando tarifas na mesma magnitude para os Estados Unidos. Dá pra gente pensar nisso na década de 1980? E as perdas foram dos Estados Unidos, não foram da China. O cara fez, isso que eu tô falando. A China já tá de um tamanho que eu acho que, inclusive, tá muito maior do que a gente tem notícia, do que a gente enxerga. Porque o japonês, o chinês, um trucou, o outro deu 6, outro deu 12. E eu acho que o chinês é que tem o Zap na mão. O chinês é que tem o Zap. Porque a economia da China... Eles não pararam no 12. Não pararam. Isso. Não, mas eu tô te falando. Mas você vê as notícias de perda mundial, nas bolsas, coisas... São todas empresas americanas e não são empresas chinesas. Não são as empresas chinesas. A China virou uma potência. E o Donald Trump está querendo forçar a mão e tá indo para o caminho errado. Eu sei que é difícil falar para os Estados Unidos fazer uma composição, né? Não é uma política fácil. Mas ele está errando a mão do processo. Porque, inclusive, a China está aproveitando para fazer novos negócios com o Brasil, novos negócios com outros países. E tem um ponto... Ampliando. E tem um ponto, viu, assim, você falou aqui há pouco, né, quando a gente estava comentando sobre Harvard, a respeito da questão ideológica, enquanto aqui no Ocidente a gente fica com essa briga, a China, que durante muito tempo eu disse, né, que a China é uma ditadura. Outro dia eu conversei com um professor brasileiro que mora na China e ele me convidou a olhar por outros ângulos. Ditadura só o governo, eles são mais capitalistas do que nós. E você olhando com os óculos do Ocidente, você pode falar, você não tem uma imprensa livre, você não tem uma oposição, mas ele estava me explicando como um presidente da China chega a se tornar presidente da China. Estava me explicando esse processo. Né? Estava me explicando, você vota lá na base, então a população vota no que seria equivalente aos deputados, os deputados escolhem os senadores vão escolhendo os ministros, até que você tem uma pessoa que está preparada, está capacitada, já passou pela gestão de províncias importantes, você tem ali alguns nomes, e um desses nomes chega à presidência da China. Então não é uma questão ideológica de, eu gosto mais do Lula ou gosto menos do Bolsonaro, então eu vou votar em quem eu desgosto menos. Não.
Lá é quem já mostrou capacidade de gestão que se torna presidente da China. Então a gente aqui está numa disputa ideológica no Ocidente, de esquerda e de direita, e a China olha oportunidades no mercado. Enquanto todo mundo sancionou a Rússia pela guerra Rússia e Ucrânia, e a gente pode falar se merecia ou não as sanções, se o que o Putin fez for certo e errado, é claro, na minha opinião, completamente errado, se invadir um país e tal. Enquanto a gente está aqui nessas discussões, não pode mais comprar petróleo da Rússia. Ah, não pode? A China foi lá e falou assim, o seguinte, ó, ninguém vai comprar mais seu petróleo. Se você quiser vender, olha o tamanho da minha população. Só que como ninguém está comprando mais de você, eu compro. Só que não pelo preço do mercado. A China foi lá, comprou petróleo a rodo, a economia da Rússia não caiu, como as sanções americanas estavam projetando. A China teve um petróleo muito mais barato do que o resto do mundo. Agora, os Estados Unidos acabaram de anunciar, ontem à noite, hoje de manhã, sanções ao Irã. Porque a China estava fazendo algumas negociações também com o Irã no campo do petróleo. O petróleo hoje subiu muito devido a essas sanções que os Estados Unidos implementaram contra o Irã. Então aqui a gente está num tipo de discussão e a China está numa outra rotação. Está fazendo negócios com outros países. Assim, o jogo da China é outro. Não é um jogo ideológico. Né? Lá você tem um país que é o Partido Comunista da China, é hegemônico, eles estão no poder. Essa discussão ideológica não faz parte do dia a dia ali do chinês. É isso. A China está deixando o Trump gritar o quanto ele quiser, está deixando o Trump tarifar o quanto ele quiser, e cada paulada do Trump, ele vai lá no parceiro que apanhou do Trump e fala assim, mas eu tô aqui, você pode fazer negócio comigo. E é isso que o Trump não está entendendo. Por isso que eu tô te dizendo, as bolsas dos Estados Unidos estão despencando, estão perdendo força, porque o tiro está só acertando os americanos, não está acertando o resto do mundo, está acertando o resto do mundo. Mas a China está, fica tranquilo que eu compenso a sua perda aqui, fica tranquilo que eu compenso a sua perda aqui. Você sabe que eu lembrei da época em que o Brasil sediaria a Copa do Mundo? Tinha um representante da FIFA, não sei se vocês vão lembrar desse cara, chamado Jérôme Valk, francês. Picareta. Depois esse cara entrou naquele escândalo de corrupção da FIFA. Acho que ele foi preso, inclusive. No futebol brasileiro, picareta. Se não me engano... picareta no futebol brasileiro. Se não me engano, tá preso. E aí, numa dessas entrevistas, ele disse assim, a democracia é um problema. É muito mais fácil você lidar com uma ditadura. Porque a ditadura não tem regras. Não precisa seguir determinadas regras que uma república, uma ditadura, uma democracia precisam. Então ele tinha que negociar. Vai vender cerveja no estádio em São Paulo, mas não pode, tem uma lei estadual que diz que não pode. Vai vender acarajé, os baianos querem vender acarajé, não, mas não pode porque a FIFA não deixa, mas tem que vender, patrimônio cultural, enfim, tem essas minudências. Querem o Morumbi, eu não quero o Morumbi, eu quero um estádio novo para gastar bastante dinheiro, saiu Itaquera. Então, com todo respeito, a questão não é essa. Onde é que eu quero chegar? A China tem tudo. A China tem tudo. A China tem... É um país comunista? Dá para achar... Não tem economia planificada. A China está defendendo o comércio livre. Os Estados Unidos defendendo tarifas. É uma ditadura, né? Portanto, não precisa seguir determinadas regras que americanos, brasileiros precisam, franceses. E tem uma população gigantesca, uma mão de obra gigantesca, monumental. Então, eles já têm tudo. E aí vem o grande rival e comete um suicídio público. Ninguém segura. Mas é isso que eu tô falando. Você falou um negócio. Tem de tudo, né? Eu não fui à China, mas eu vou viajar. Vou pra China no final do ano. E ando estudando e conversando com as pessoas. Tem cidades, essa cidade aqui é só de tecnologia tal. Aquela cidade tal é só de tecnologia tal. E aí você vai onde você faz comércio, são prédios. Se você quiser passar o dia inteiro, o cara te arruma um escritório, te arruma uma secretária, é comida, tem os produtos, te traz os produtos de não sei de onde. Você não sai do local e faz negócio, não fica rodando. Você faz negócio num prédio e não é prédio 25 de março, sabe? São estruturas de comércio mesmo, assim, de primeiro mundo, para fazer comércio de verdade, para vender. E aí fica o Trump achando que na gritaria ele vai resolver. Não vai resolver. A China vai atropelar ele. Vai atropelar. A China... Eu conversei com o professor Marcos Vinícius de Freitas, né? Que é professor de Relações Internacionais, e ele dá aula em uma universidade da China, é professor convidado, ele mora na China. E ele estava contando que a China fez um pacto social e aceitou durante algumas décadas ser o pulmão do mundo.
Então, enquanto os países estavam preocupados em baixar ali a sua taxa para ter um ar melhor, para ter mais saúde e tal, você vê aquelas imagens na China, pô, péssimo lugar para você morar, condição do ar horrível, porque as indústrias foram para a China. E a China topou isso. Mas isso tinha data para acontecer. A partir de um determinado momento, enquanto as indústrias já estavam na China, aí estavam estabelecidas lá, a produção lá, mão de obra muito mais barata do que em outros países, a China falou, agora acabou. Trouxemos as indústrias para cá. Agora a gente começa a pensar em tecnologia, em qualificar os produtos, em valor agregado para os produtos. A gente fala de um país, e esse é um olhar, até por ser uma questão ditatorial na política, que ele não precisa fazer uma tomada de decisão pensando na reeleição daqui 4 anos. Não precisa ter um efeito imediato de 1, 2 anos. Você pode criar uma política pública que mira 5, 10, 15 anos. Porque daqui 10, 15 anos vai ser algum representante do Partido Comunista Chinês que vai comandar a China. Aí você fala, puxa vida, né? Então esse país realmente é um país maravilhoso. Tem as suas dicotomias. Jack Ma. Jack Ma é o presidente da Alibaba. Alibaba é um dos maiores e-commerces chineses. Esse cara, recentemente, há cerca de 2 anos, resolveu falar mal do governo chinês, né? Achava que algumas coisas poderiam ser melhor. Não estou falando de um empresário pequeno, ninguém pode sumir, mas estou falando de um grande empresário chinês. Esse cara sumiu. Não é que ele ficou uma semana desaparecido. O cara sumiu. As ações da empresa despencaram. O CEO sumiu depois que ele falou mal do governo chinês. Apareceu, mais magro, não... Ah, ele reapareceu? Reapareceu. Ah, reapareceu? Reapareceu. A galera achou que ele não ia aparecer mais. Surgiu, mais magro tal. Nunca contou o que aconteceu. Ele vive a vida dele, as ações voltaram a subir, ninguém comenta do assunto. Eu acho que a gente sabe, né, o que aconteceu. Cara, a não ser que ele estivesse num spa. É isso. Voltou em forma, magrinho. Um jejum tibetano. Isso.